Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Transporteiros. No vídeo de hoje vamos falar sobre a pandemia no transporte. Então, o intuito do vídeo é trazer uma discussão mais interessante sobre o tema. Você sabia que na maioria das localidades o usuário pagante é o que banca todo o transporte coletivo? Isso é, quem paga a passagem está pagando para ele e mais alguém usar. As gratuidades em geral são impostas por leis municipais, estaduais ou federais, e não são oferecidas geralmente nenhuma contrapartida à presença desses usuários. Ressalto que o problema não é ter gratuidade, mas sim colocar o custo da gratuidade para quem paga a passagem. Porque, como todo mundo sabe, tudo tem um preço e o usuário pagante é quem banca o sistema. Por que mencionar as gratuidades? Porque o transporte coletivo está sangrando financeiramente. Tanto é que em várias cidades as prefeituras estão fazendo algum tipo de intervenção no transporte coletivo. Intervenções essas que são chamadas de equilíbrio econômico-financeiro, que estão estabelecidos em contratos de prestação de serviço, sejam eles por meio de concessão, que aí é feito um edital de licitação e é feita a contratação da empresa usando o maior valor de outorga ou menor preço de passagem, ou os dois juntos, né? Isso costuma ter também. E o que é essa garantia do equilíbrio econômico financeiro? É a garantia de que o contrato seja cumprido em totalidade. Ou seja, se você alugou uma casa de 4 cômodos, é sinônimo de que você vai ter até o final do contrato essa casa de 4 cômodos. Se houver algum problema durante esse período de contrato, o locatário, né, ou seja, quem te cedeu a casa para aluguel, é obrigado a te realocar em algum outro lugar que tenha as mesmas características ou, então, reduzir o valor do aluguel de acordo com a alteração da casa que você vai permanecer durante como que eu posso dizer? Durante a substituição da casa, né? Ou seja, algum tipo de reparo estrutural e tal. O equilíbrio econômico e financeiro é justamente isso. É de garantir que quem entrou na licitação tem exatamente o que está no contrato. Então, é dever do locatário, nesse caso, o concedente do sistema de transportes, é garantir que o que está no contrato seja cumprido, até porque a iniciativa privada ela colocou dinheiro, investiu dinheiro e todo mundo sabe que mercado financeiro é você investe dinheiro para ter retorno, é juros. E transporte coletivo não é diferente. O empresariado investe um dinheiro e o lucro que essa empresa tem é advindo da aplicação financeira. Então, se eu apliquei um dinheiro, é como se fosse um fundo garantido, né? Ou seja, é como se fosse a poupança. A partir do momento que a poupança não rende o que ela está no contrato, o governo tem que bancar. Então, o equilíbrio econômico financeiro é mais ou menos isso, tá? E aí, temos algumas cidades, alguns exemplos de cidades que estão fazendo algum tipo de intervenção financeira no sistema. E aqui temos os Curitiba, através da Lei 15.627, que eu sei que foi contestado pelo Ministério Público por questões de da onde que vai vir o dinheiro para subsidiar, mas o transporte de Curitiba já é subsidiado, tá, gente? Então, a tarifa que o usuário paga já não é a tarifa completa do sistema, ou seja, lá existe a tarifa técnica, que é o valor real, o custo real do sistema, e a tarifa que o usuário paga, que é uma tarifa subsidiada. O usuário paga uma parte, enquanto o poder concedente paga a outra parte da tarifa. E aí, o poder concedente lá, nesse cenário aqui, que é Curitiba, é a URBS, no âmbito municipal, tá? Que no âmbito
estadual, o transporte metropolitano de Curitiba, da RMC, é feita pela Comec e eu não vi nenhum tipo de intervenção da Comec. Mas a Urbis está fazendo o quê? Ela está remunerando as empresas do valor deficitário, ou seja, a, as empresas gastaram 400 milhões de reais no mês, só que a receita operacional foi de 250 milhões de reais que entraram de receita através das passagens que os usuários utilizaram. Então, a Urbis vai complementar o valor desse déficit, só que só vai ser remunerado os valores em cima do custo de pessoal operacional administrativo, ou seja, o que a empresa gastou de mão de obra, o custo de produzir o transporte como um todo, né, na realidade. Que aí vem o pessoal, motorista, cobrador, despachante, auxiliar de tráfego, é, manutenção, administração, estão dentro desse pacote. Aí ainda tem combustível, lubrificante, pneu, aditivos que estão ali também. E os tributos, né, que aí são os impostos. Nesse caso de pagamento de imposto, não é pagado o imposto, é isentado o imposto, a cobrança do imposto. Então, Curitiba tá com essa lei de mitigar no que é possível o prejuízo operacional. Aí, temos aqui agora Belo Horizonte. O que a Prefeitura de Belo Horizonte fez? Ela pegou o valor de vale transporte que ela paga aos seus servidores e antecipou eles. O que quer dizer isso? A prefeitura, no exemplo aqui, tá? Ela gasta 30 milhões de reais por mês com passagem para os seus servidores. Ou seja, de vale transporte, a prefeitura gasta os 30 milhões. Aí ela paga isso todo mês, porque ela tem que adquirir o vale transporte todo mês, mesmo não estando utilizando em virtude do serviço remoto. Mas ela tem, porque ela recolhe vale transporte na guia de pagamento, essas coisas todas, então ela continua comprando vale transporte, mesmo não estando, a maioria dos servidores não estando utilizando. E aí, o que a prefeitura fez? Ela pegou, vamos dar um exemplo aqui, o 30 milhões de reais do que seria a passagem do funcionalismo público de dezembro, por exemplo. Ou seja, sabe aqueles milhões de passagens que ela teria que comprar em dezembro para pagar o funcionalismo dela? Ela pegou o dinheiro dessas milhões de passagens, antecipou elas e estão pagando agora. Ou seja, é antecipar recebíveis, que, se eu não me engano, é o que é chamado. Estão pegando um valor futuro, trazendo ele para o presente, para quê? Para subsidiar a operação. Isso é um subsídio indireto, tá? Porque, de uma certa forma, o dinheiro está entrando antecipado, mas no futuro ele vai ter que retornar. Então é quase como um empréstimo. É muito mais como um empréstimo do que como um subsídio de fato. Porque o dinheiro vai acabar voltando de uma maneira ou outra, né? Então é quase que um empréstimo mesmo. E aí é o que a prefeitura fez. Ela pegou 30 milhões de reais referentes a vale transporte do funcionalismo público e adiantou esse pagamento. Como dei de exemplo, é como se fosse o valor de vale transporte gasto em dezembro sendo pago agora. Ainda dando uma continuidade aqui, o custo do transporte coletivo é muito caro. E aí o óleo diesel, na maioria das tabelas, porque hoje em dia não temos mais a planilha da GIPOT como o padrão. Ela é um alicerce, né? Toda a remuneração, entre aspas dizendo, do transporte coletivo é baseada na GIPOT, mas a GIPOT não é mais a padrão. Ou seja, cada sistema tem
a sua metodologia de aplicar a planilha da JPOT. E em Belo Horizonte é um pouco diferente, usa uma metodologia chamada de metodologia paramétrica, que pega uma fórmula paramétrica de tudo custo e coloca o peso em pesos o que é cada um desses atributos. E aí em Belo Horizonte o óleo diesel representa 25% do custo do transporte coletivo. E, e como a gente já sabe, tudo tem variação de preço ao longo do ano, o que é uma coisa normal. Só que no transporte coletivo, com essa crise que estamos vivendo, qualquer oscilação negativa, inclusive, é muito prejudicial. E é o que a gente vê nessa imagem, que os custos nesse período de pandemia, em vez deles diminuírem, eles aumentaram. Mesmo tendo produzido muito combustível e gastando pouco, porque até a lei da oferta e demanda, o custo ainda está muito alto. E ainda teve a variação do, do preço desse insumo, que é um grande vilão do transporte coletivo. E aí a gente vê aí que estamos com um débito de 70 milhões de prejuízo. Um débito não, um prejuízo de 70 milhões. E aí isso é um problema, porque o que já não se está sendo bancado por conta da crise, porque eu diminuí a demanda, mas eu tive que manter uma certa oferta para cobrir, né, as medidas de distanciamento social. Então eu quase que dobrei o meu custo para carregar muito menos passageiros. É tipo assim, é como se a gente tivesse em tempos normais, uma linha que tem um intervalo de 10 minutos tivesse que estar operando com intervalo de 5 minutos. É um exemplo meio tosco, mas é algo que dá para vocês terem uma noçãozinha do que é, do porquê que tá caro. E aí, estamos com esses problemas, e não é só em Belo Horizonte, temos isso em toda as cidades do Brasil. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Com essa ladainha toda que foi dita aqui para trás. Então, o transporte coletivo, não sei se muitos de vocês sabem, mas ele é integrador da cidade. Ele faz com que a cidade se mova. Temos, por exemplo, Curitiba, que planejou a expansão geográfica da cidade utilizando eixos de transporte. O que foi feito? Foram planejados corredores de transporte coletivo para vetorizar a expansão da cidade. Para quê? Para que o transporte coletivo chegasse primeiro do que a moradia. Por que disso? Porque a gente vê o nosso hoje, isso em 2020, nosso maior problema é conseguir atender as pessoas satisfatoriamente. Tem localidades do Brasil que transporte coletivo não tem capacidade técnica de chegar, seja por questões viárias de invasão, por exemplo, onde que as vias são muito estreitas, são becos, alamedas, são vias muito estreitas, a aglomerados, que aí a população está em costas, e aí isso é um problema para a população acessar o transporte coletivo. Então, tanto é que nessas regiões geralmente são periféricas, o fato do transporte coletivo ser ruim faz com que a localidade seja uma localidade carente de infraestrutura da cidade. Porque, como disse, o transporte é quem dá vida para a cidade. Então, onde tem muito transporte coletivo, ou seja ele por ônibus, metrô, barca, avião, não vamos entrar no mérito do avião, tá? Mas é um exemplo. Quanto mais eu tiver essas opções de transporte, melhor é aquela região, mais valorizada é essa região.
Então, quanto menos transporte eu tenho numa dada região, mais periférica, mais carente é a região. Então, por que que é importante o transporte coletivo? Porque o transporte coletivo ele é desenvolvedor da cidade. Ele leva o desenvolvimento para a população e que não necessariamente precise fazer com que a população tenha que ficar indo na região central da cidade, por exemplo. E aí, o que que nós temos de perspectivas quanto ao futuro do transporte coletivo? Pois bem, com a pandemia, muitas das coisas vão mudar em todas as áreas, não só transporte, como o fato da pessoa se socializar. Os espaços públicos vão sofrer alterações, espetáculos vão ter reformulações, cinemas vão ter novas formas de utilizar o cinema, com, por exemplo, utilização de renovadores de ar, com filtro de ar no estilo particulado, que é semelhante ao utilizado em UTIs, por exemplo, podem ser coisas que venham ser adotadas. E no transporte coletivo não ficará atrás. E ainda temos um pequeno fator que pode piorar isso, que é o rompimento dos presentes contratos, pois alguns deles vão se tornar insustentáveis diante esse cenário que estamos vivendo, e outros vão sofrer com o problema cíclico, né? Que é o que está na imagem aí, que cai o número de passageiros, isso sucateia o transporte, a tarifa aumenta porque o número de passageiros é diretamente ligado com o valor da tarifa. Quanto mais passageiros, menor é o valor da tarifa. Isso quanto maior o número de passageiros por quilômetro, tá, gente? Não é só o número absoluto, não. E aí vira uma bola de neve, porque se eu aumento a tarifa, o número de passageiros cai. Se cai, sucateia o transporte. Se sucateia o transporte, a tarifa aumenta. E aí essa roda vai girando e nunca tem fim. Enfim, se o transporte para, ou seja, se não temos transporte, como eu disse lá atrás, a cidade para, porque vai entrar aquela ideia da periferia, de que a falta de acesso ao transporte faz com que a população ali esteja marginalizada. E aí entra toda uma cascata de eventos, né, que aí aumenta o desemprego, porque se o usuário, se a população não tem acesso ao transporte coletivo, ela não vai conseguir se locomover adequadamente para o seu local de trabalho. E se não consegue se locomover, o empregador vai procurar outra forma de suprir esse problema e com certeza vai ser mandando essa pessoa que está com algum tipo de problema de chegar ao local e ir embora. E aí as coisas vão degringolando, né? E aí fica difícil acesso aos serviços básicos como posto de saúde, farmácia, atendimento da própria prefeitura. Então, assim, o transporte é a cidade. Sem transporte, a cidade não existe. E aí fica a dica: ajude a cidade. Dê preferência ao transporte coletivo. O transporte coletivo ele é um transporte que infelizmente não tem como priorizar o seu conforto de ir sentado. Ele é para carregar todo mundo, porque ele é para ser democrático, é para atender todo mundo. E não tem como atender todo mundo sem que tenha essa contrapartida desse desconforto, porque senão fica muito caro, e se fica muito caro não tem ninguém para usar, e se não tem ninguém para usar não existe. Então é justamente isso. Utilize o transporte coletivo, porque
A partir do momento que você está utilizando o transporte coletivo, você está fomentando o desenvolvimento da cidade, está tirando do custo da cidade a manutenção de infraestrutura para veículos de passeio, como carro, moto. De preferência, se não for possível utilizar o transporte coletivo, então utilize veículos que não atrapalhem o trânsito, como bicicletas, patinetes, veículos não motorizados num geral. E aí, basicamente é isso, gente. É, Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Clique no like para nos apoiar e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.